Olá, seja bem-vindo a mais um encontro do nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. E hoje nós iremos falar a respeito da autoridade, como é que nós devemos nos comportar diante das autoridades e aquilo que eles devem promover, que é o bem comum. Da mesma forma, vamos compreender que nós, como católicos, devemos nos engajar na justiça social a fim de que nós consigamos também o bem comum de todos os nossos irmãos. Mas antes, como sempre, nós iremos fazer a nossa oração inicial. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meu irmão, hoje nós iremos utilizar os parágrafos do 1897 ao 1927. E hoje nós iremos refletir sobre qual deve ser a nossa postura diante das nossas autoridades federais, as nossas autoridades estaduais e também municipais. De que maneira nós, católicos, devemos nos portar diante deles. E o catecismo inicia dizendo o seguinte, que é necessário que nós, católicos, participemos da vida social. Nós não somos ilhas isoladas, nós somos seres que precisam conviver em sociedade. Aquilo que eu dizia no nosso último encontro, que cada vez mais nós temos necessidade de retomar esta convivência com a nossa família, a primeira sociedade com que nós temos contato, a nossa casa, as pessoas que moram conosco, as pessoas do nosso bairro, do nosso município, as pessoas do trabalho. Nós somos seres que vivem em sociedade. Nós pertencemos a uma nação que é a nação brasileira, e mais do que isso, nós também pertencemos ao mundo, nós somos cidadãos deste mundo também, porque estamos conectados com as pessoas do mundo todo. Em todos os países, nós sabemos, há alguma autoridade. Em alguns países nós vemos maior democracia, em outros países nós vemos um pouco mais de um afastamento da democracia. Há diversos regimes, há diversas formas de representação do povo, mas nós queremos falar agora de um modo geral a respeito das autoridades do nosso mundo, ok? E o catecismo começa dizendo que a autoridade ela é necessária para a organização da sociedade, para manter a ordem da sociedade. Uma sociedade que não tem uma autoridade, né, um comandante ou pessoas que comandem, que organizem aquela sociedade, como os governadores, os prefeitos, todos aqueles que fazem parte, né, que compõem os poderes, eles estão ali constituídos para ajudar a sociedade a se organizar e eles são, portanto, segundo o catecismo, necessários a essa ordem. E toda autoridade deve estar, portanto, a serviço do bem comum. Todos aqueles que são eleitos foram eleitos para colocar à disposição da sociedade o seu dom de governar para o bem de todos. A autoridade, inclusive, ela é instituída por Deus. Foi Deus quem deu a autoridade para aquela pessoa. O próprio Jesus vai dizer isso, né, diante de Pilatos, quando Pilatos diz, eu tenho poder para te soltar. Mas o que Jesus diz para ele? Você não teria autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Portanto, Deus, ele dá autoridade para os governantes. E a palavra de Deus vai nos dizer algumas vezes que nós devemos respeitar os nossos governantes, que nós inclusive devemos rezar por eles, pedir, entregar a Deus, entregar nas mãos de Deus cada um dos nossos governantes. É claro, muitas vezes nós precisamos criticá-los também, nós precisamos apontar os erros, mas nós nos esquecemos de algo muito importante. Como católicos, como cristãos, nós devemos também interceder para que Deus conduza a mão de cada um dos nossos governantes. E eu quero pegar com você aqui uma citação que está no parágrafo 1900, lá do Catecismo da Igreja, em que São Clemente de Roma, que era Papa, ele confecciona uma oração
para os governantes. Olha só o que diz o Papa São Clemente de Roma. Concedei-lhes, Senhor, a saúde, a paz, a concórdia, a estabilidade, para que exerçam sem entraves a soberania que lhes concedestes. Sois vós, Mestre, Rei celeste dos séculos, quem dá aos filhos dos homens glória, honra e poder sobre as coisas da terra. Dirigi, Senhor, seu conselho segundo o que é bom, segundo o que é agradável a vossos olhos, a fim de que, exercendo com piedade, na paz e mansidão, o poder que lhes destes, nos encontrem propício. Então, o próprio Papa São Clemente, ele fará esta oração pedindo pelos governantes. E segundo o catecismo também, nós, aqueles que somos representados, somos os que podemos, que temos o direito de escolher os nossos representantes. Isso tem que ser um direito nosso, de votar, de escolher aqueles que nos representarão. E isso é muito importante, porque nós devemos saber muito bem escolher os nossos representantes. Nós temos que estudar a vida daquelas pessoas em quem nós vamos votar. A gente não pode simplesmente trocar o nosso voto por um prato de feijão, por uma cesta básica, por um favor ou por um cargo. Nós temos que pensar seriamente, porque na mão dos nossos governadores, dos nossos governantes, está também o destino de um povo que pode de repente passar fome, um povo que pode ser escravizado, que pode ser inclusive vítima de uma ditadura, porque muitas vezes nós votamos e votamos mal. Nós temos então que estudar. Aquele governante, ele é contra as leis do Evangelho, ele é contra ele é a favor do aborto, por exemplo. Nós temos que saber em quem nós estamos votando, porque quando nós votamos, por exemplo, em alguém que defende o aborto, que defende o casamento gay, que defende a ideologia de gênero, nós estamos contribuindo, colaborando para que o mal continue a se espalhar. E depois a gente não vai poder reclamar do resultado, porque fomos nós quem escolhemos. Por isso nós precisamos pedir a Deus sabedoria para escolher as nossas autoridades, os nossos governantes. E aí o catecismo enfatiza que só é legítima uma autoridade que concorra para o bem de todos, para o bem comum. Quando a autoridade começa a usurpar do seu poder e começa a oprimir o povo, ela perde a sua legitimidade, ela não está mais sob a graça de Deus. E assim, inclusive, nos diz o catecismo, a legislação só é válida se estiver de acordo com a justa razão onde reside a lei eterna. Lembra que a gente já falou em outras aulas que a lei de Deus, a lei eterna, foi impressa, foi na mente humana, no coração do homem, na sua consciência, na razão do homem, está a voz de Deus, a lei eterna, que sempre nos diz o que é certo, o que é errado de fazer. Aqui o catecismo está dizendo que a legislação ela só é válida quando ela segue esta lei eterna colocada pelo próprio Deus dentro de nós. Quando ela se afasta da lei eterna, da lei da razão, então ela pode ser questionada. O catecismo usa a palavra injusta, passa a ser uma lei injusta, não seria uma verdadeira lei, mas uma violência. E neste caso, segundo o catecismo, segundo a nossa igreja, se houver uma lei injusta, nós temos a obrigação e o direito de desobedecê-la. Uma lei que vai contra a vontade de Deus, uma lei que vá contra os princípios do Evangelho, nós temos a obrigação de denunciar e nós temos o direito de desobedecer aquela lei injusta. Porque aqui vai se configurar um abuso de poder. É por isso que a igreja vai indicar, então, como o melhor meio para se prevenir esse tipo de coisa, esse tipo de abuso de poder, o Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? O Estado de Direito é aquele país que é regido pelas leis. Quem manda no país são as leis. Todos estão debaixo da mesma lei, das mesmas leis. Todos, os pobres, os ricos, todos os políticos devem obedecer à lei. Os juízes são aqueles que devem fazer cumprir as leis daquele país. Por isso nós temos que rezar também pelos nossos juízes, por todos os poderes. Então, cada um dos poderes vai fiscalizar o outro, para que não aconteça esse tipo de abuso. Então, nós não podemos ter apenas um poder, por exemplo, só o presidente mandando em tudo. Nós temos que ter lá o poder judiciário, o legislativo e também o executivo. Os três poderes vão, então, se fiscalizando uns aos outros, para evitar qualquer tipo de rompimento com a democracia. E, ainda nesta linha, o catecismo vai falar a respeito do bem comum, da importância de
sempre se buscar o bem de todos, aquilo que ele chama de bem comum. E assim o catecismo define o bem comum. É o conjunto das condições de vida social que permitem aos grupos e a cada membro atingir de maneira mais completa a própria perfeição. Então, os nossos governantes devem promover, devem permitir a cada cidadão que consiga desenvolver todas as suas habilidades, a sua profissão, que ele possa ter uma família, que ele possa ter uma vida realmente confortável, né? Ainda que trabalhando bastante, mas que ele possa gozar de liberdade, que ele possa desenvolver os seus talentos. Isso sim é buscar o bem de todos. E aí o catecismo elenca três elementos essenciais do bem comum. O primeiro deles é o respeito à pessoa como tal. Então, o poder público tem que respeitar o ser humano. Ora, cada ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Cada um de nós é um filho amado, apaixonado por Deus. Cada um de nós é amado infinitamente por Deus e criado diretamente por Ele. Ele nos desejou. Portanto, os poderes públicos precisam respeitar o ser humano por serem seres humanos, por serem filhos de Deus. A dignidade da pessoa humana deve ser levada em conta. Cada um deve poder realizar a sua vocação, exercer as liberdades naturais. Então, é preciso promover que cada ser humano consiga colocar a sua vocação. O cara quer casar, que consiga casar, né? Ele quer ser padre, que ele possa ser padre, que ele possa viver a sua vocação como um religioso, ou como um professor, ou como um engenheiro, mas que o Estado permita essa realização. Que cada um possa ter o direito de agir segundo a própria consciência. Que cada um tenha o direito à vida particular, inclusive o direito à liberdade, principalmente a liberdade religiosa. Que todos nós possamos exercer a nossa religião de forma livre. Há muitos lugares por aí em que os cristãos são perseguidos e não podem exercer a religião livremente. Nós temos que rezar pelos nossos irmãos que são perseguidos pelo mundo inteiro e lutar para que nesses países cesse definitivamente a perseguição religiosa e todos, de todas as religiões, possam exercer livremente, sem obviamente ferir o direito dos outros, sem exatamente fazer aquilo que a religião não ensina. Não é? Quando a religião ela começa a promover o ódio, quando a religião ela ensina, algumas religiões, alguns lugares a gente vê isso, que ensina até mesmo a matar, aí a gente precisa questionar. Mas enquanto a religião ela promove o bem do povo e que, claro, tenha a sua liberdade de expressão, a igreja pode falar o que pensa, ok? Dar o seu ensinamento livremente, então deve ser garantido, portanto, o direito à liberdade de culto, à liberdade religiosa. O segundo elemento é o seguinte: o bem-estar social e o desenvolvimento do próprio grupo, ou seja, a autoridade deve permitir a cada um ter acesso ao que precisa para uma vida realmente humana. Ou seja, o Estado deve permitir ao povo ter acesso ao alimento, vestuário, saúde, trabalho, educação, cultura, informação verdadeira e o direito de fundar um lar e tantos outros direitos que nós poderíamos ficar aqui elencando. O Estado deve permitir que as pessoas tenham acesso a essas coisas. E aqui eu gostei desse tópico, né? Informação verdadeira. Que, se você bem sabe, por exemplo, a Coreia do Norte, a gente sabe que lá, o país mais fechado do mundo, a televisão só mostra aquilo que o governo quer mostrar. Né? Então, assim, eles distorcem completamente a realidade, criando uma geração, um povo completamente alienado. Um povo que não sabe o que acontece de verdade no mundo. Isso é muito triste. Temos que rezar muito por aquele povo. E o terceiro elemento do bem comum é que o Estado permita uma ordem justa, duradoura e segura, ou seja, que nós tenhamos também segurança na nossa sociedade. Para que a gente tenha o bem comum, nós precisamos de segurança em todos os sentidos. E aqui o catecismo ele coloca a legítima defesa pessoal e coletiva, ou seja, a igreja é a favor da legítima defesa. Nós cristãos temos o direito a nos defendermos, certo? Uma coisa é uma agressão gratuita. Ninguém me fez nada e eu saio por aí agredindo as pessoas. Entretanto, quando se trata de defender-se a si mesmo, ou defender a sua própria família, ou defender a nação, a igreja nos diz que nós temos o direito natural
porque nós temos que preservar a nossa vida, a vida das pessoas que nós amamos e a vida da nossa sociedade. Portanto, se um país declara guerra contra o nosso país, por exemplo, que Deus nos livre disso, né? Mas se isso acontece e nós temos que defender a nossa pátria, nós estamos agindo de uma maneira correta, justa, porque nós estamos defendendo a vida, ok? Se alguém vai te atacar, você pode se defender, você tem esse direito. Se alguém vai invadir a tua casa, você tem o direito de se defender, para defender e salvar as pessoas da tua casa. Isso é o que a igreja nos ensina. E o catecismo ainda faz um aceno aqui à questão da ajuda humanitária de um modo universal. Aquela ajuda que os países mais ricos, sobretudo, devem dar aos países mais pobres. Então aqui ele diz, por exemplo, que é preciso ajudar a todos os homens. É um dever de todos ajudar a todos. Por exemplo, com alimentação, saúde, educação, acudindo os refugiados, ajudando os imigrantes e também as suas famílias. Quantas pessoas que sofrem, quantos países aí que estão vivendo uma situação degradante, como a Venezuela, por exemplo, as pessoas estão vindo assim aos milhares, né? Eu diria talvez quase milhões de pessoas vindo para o Brasil para buscar refúgio porque estão sendo oprimidas no seu país, na Venezuela, em tantos outros países, pessoas que são vítimas de terremotos, de grandes tragédias e que devem ser acolhidas, sobretudo, pelos países mais ricos. E o último tópico que o catecismo coloca nesta parte é o seguinte: ele fala sobre a responsabilidade e a participação na vida social. Ele diz o seguinte, que é necessário que os cristãos tenham um verdadeiro envolvimento voluntário e generoso nas relações sociais. Nós devemos nos ajudar uns aos outros, nós temos que nos envolver voluntariamente e generosamente nas necessidades, ajudando as pessoas, sei lá, fazendo projetos sociais. É também um dever nosso. Inclusive, a Igreja Católica é a maior instituição de caridade do planeta. A Igreja Católica é a que mais faz caridade no mundo, mais que tem creches, hospitais, orfanatos, a igreja que cuida das pessoas. Então, é um dever nosso como católicos também participar da vida social, das obras sociais. E assim, educando os nossos filhos e trabalhando de forma honesta. Também devemos participar da vida pública e política do nosso país. Nós devemos estar engajados também na vida pública e política. Os leigos, é dever dos leigos, sobretudo, se candidatar, pessoas boas, pessoas católicas, cristãs, que querem uma sociedade verdadeiramente segundo o coração de Deus, para que os filhos de Deus sejam cuidados. Então, se você tem, por exemplo, uma vocação a ser candidato a alguma coisa, coloque o teu talento a serviço do bem comum. Né? Às vezes Deus está te chamando aí para você ser um vereador, para você ser um prefeito, quem sabe, né? Deus sabe de tudo. E se Ele estiver te chamando? Diga sim a Deus e coloque o teu talento a serviço do bem comum. E por fim, diz o catecismo que nós temos a nossa responsabilidade diz respeito à honestidade da nossa vida. Nós temos que ser honestos ao pagar as taxas, os impostos. Nós devemos dar a César o que é de César, como disse Jesus. Jesus nunca se negou a pagar os impostos. Ele foi acusado de se recusar a pagar, mas na verdade Jesus nunca se recusou a pagar os impostos. Então, sonegar imposto, né, e tudo mais, dar aquele jeitinho brasileiro, comprar um monte de coisa pirata por aí, que tá lesando alguém, isso não é um comportamento cristão, católico. Nós devemos viver de forma honesta na nossa sociedade, até para nós sermos exemplo, modelo para aqueles que não seguem Jesus. Porque aí, quando as pessoas olharem para nós seremos um modelo para elas e elas vão querer nos imitar. O comportamento de um cristão na sociedade deve ser como uma grande luz no meio das trevas, de modo que as pessoas queiram se aproximar de nós para saborear, para aproveitar da nossa luz e elas mesmas depois se tornarem luz na casa, na sociedade, no emprego delas, onde elas estiverem. Então nós temos que servir de modelo também. E, obviamente, os governantes, as autoridades, devem ser os primeiros a dar exemplo de honestidade, o que gerará confiança das outras pessoas, dos outros grupos, que também vão se espelhar na postura das nossas autoridades e dos nossos governantes. Então, esta é uma parte importante do catecismo que nós não poderíamos deixar de falar, porque diz respeito à nossa vida social.
Nós somos cristãos, estamos no mundo, não pertencemos ao mundo, mas enquanto nós caminhamos neste mundo, nós devemos seguir as leis, nós devemos respeitar as autoridades, denunciar, obviamente, quando há qualquer tipo de abuso de autoridade, mas estarmos também engajados na vida social, buscando o bem do próximo, levando alimento a quem precisa. Isso faz parte da nossa missão como católicos, como cristãos, nós que pertencemos a esta igreja, que é a maior instituição caritativa do planeta. Amém? Então, meu irmão, eu agradeço a sua presença nesta nossa aula. Daqui a pouquinho a gente já vai começar a falar sobre os 10 mandamentos, mas enquanto isso nós vamos meditando aqui esta terceira parte do catecismo sobre a nossa vida social. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Até o nosso próximo encontro.